Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos dando início aqui nesse momento ao curso de Cálculo 4, ofertado para o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Pará, tá? Bem, essa disciplina vai ser ministrada por mim, sou Wilson Rodrigues Oliveira, e eu espero que a gente possa, embora em meio a tantas dificuldades, né, a gente possa ter um bom aproveitamento nesse curso. Bem, então nós vamos começar aqui com a nossa aula, né, inaugural, certo? Dando início no capítulo 1 do livro Cálculo C, né, de Diva Freire, onde basicamente é abordado neste capítulo o tópico que fala sobre funções vetoriais de uma variável real. Mais precisamente, pessoal, o livro da Diva Freire, ela trata os casos, né, no R2, R3, tá? Ou seja, ela vê assim no âmbito, no espaço, ou seja, um âmbito onde dá para fazer as análises, né, dá para fazer os gráficos, dá para ter uma noção geométrica, certo? Mas, quando a gente fala de funções vetoriais de uma variável, essas funções, se ela tem uma variável, claramente ela tem que ir de R em Rn, tá? No geral. Neste caso aqui, essas funções elas estão indo de R em R3, meio que ele está restringindo aqui, né? Mas quando nós falamos de funções vetoriais de uma variável, no fundo, essas funções vão associar valores reais a vetores, que não necessariamente vão estar no R3, mas pode estar no R2, R4, R10, R100, enfim, não importa, Rn, tá? Então, pega um número e associa um vetor, basicamente vai ser isso. Mas vamos entender melhor no R3 e posteriormente eu estendo, eu generalizo esse conceito, tá? Bem, então nós vamos tomar inicialmente um intervalo, tá? Um intervalo i, e vamos definir uma função vetorial que a gente vai denotar por f, e colocamos esse vetorzinho aqui em cima, que estamos realmente caracterizando que essa função é uma função vetorial, tá? Ou seja, essa função ela tem um domínio nesse conjunto i, nesse intervalo i, né, contido em R, é um intervalo da reta, em R3, onde para cada ter que a gente pega neste intervalo, a gente vai associar pela regra, né, da função vetorial a um vetor que a gente vai denotar por f aplicado em t, tá? A função f aplicada em t. Ou seja, essa é uma função vetorial, tá? De uma variável, porque você pode ver que ela depende apenas de t, certo? Apenas de t. Só que essa função ela está levando em um cara no R3, e a gente sabe que os elementos do R3 são ternas, né? X, Y, Z, né? Ou seja, são vetores no fundo, cujas componentes são X, Y, Z. Mas neste caso aqui, essas componentes elas vão ser preenchidas por essa regra dessa função, certo? Mais precisamente, as componentes x, y e z, elas vão ser funções, tá? Funções de t. Então, a f aplicada em t, é esse vetor aqui, ele é dado por um vetor cujas componentes são funções de t, ou seja, então a primeira componente é f1 de t, a segunda componente f2 de t, a terceira componente f3 de t. Essas funções f1, f2, f3, elas são funções escalares. O que significa isso, pessoal? Que elas ficam completamente definidas apenas conhecendo, né, o seu módulo, ou seja, são funções que dependem apenas, que são funções que associam números, tá? Ou seja, pega um número real t e leva no número real t. São as funções que a gente conhece, certo? As funções que a gente está acostumado a lidar aí no cálculo 1, tá? Então, observe, se essa função que ela vai, neste t, ela vai associar um número, então aqui você vai ter um número, por exemplo, x, aqui você vai ter um outro número y, e aqui você vai ter um outro número z.
Quando você multiplica pelos vetores unitários I e JK, que a gente já sabe como é, né? São os vetores canônicos. Então, você teria, por exemplo, x vezes esse vetor 1, 0, 0, né? Mais y, né? Mais y, mais y, vezes 0, 1, 0. Ou seja, quando eu for somar isso aqui, vai dar simplesmente o vetor x, y, z, tá? Que é o ponto x, y, z do R3, certo? O ponto x, y, z do R3. Então, pessoal, espero que tenha dado para entender. Função vetorial, você parte de um intervalo da reta, ou seja, de uma variável. Então, você vai pegar um valor real e vai associar a um vetor. Só que esse vetor ele tem uma cara. Ou seja, esse vetor ele é dado desta maneira, certo? Ou seja, as componentes desse vetor vão ser funções de t. Essas funções de t são funções reais, são funções escalares, ou seja, vai de R em R. Vai pegar um t, vai pegar t e vai associar um número f1 de t, que é o número real, certo? f2 de t, que é o número real. Então, você vai definir um vetor aqui, né? Você vai definir um vetor dada por essas funções, certo? Perfeito. E essas funções escalares, elas vão ser determinadas, né? Claro, pela função f, é ela que vai dizer quem são as funções escalares. E se você conhece as funções escalares também, claramente você vai conseguir determinar a função f, a função vetorial f, tá? Então, se você conhece quem é as funções escalares, ou seja, quem são as componentes do vetor, você determina quem é a função f de t. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento. A nossa primeira observação que a gente faz é uma observação que a gente traz até lá da própria construção, né, da geometria analítica. Só para relembrando logo, no semestre passado eu ministrei um curso de geometria analítica. Inclusive, os vídeos, né, estão postados aí no canal no YouTube. Quem estiver fazendo nada, quiser ver, né, vai ser interessante, né, ver a partir de um certo momento lá, principalmente a caracterização de vetor, vetores no plano, vetores no espaço. Depois a gente vai começar a falar das parametrizações, né, da reta, do plano. Então é interessante, tá? Só lembrando. Então, isso aqui a gente vê lá no curso de geometria analítica. Se você tem um ponto no espaço, ou seja, no R3, o vetor aqui, V, dado dessa maneira, x, y, z, xi mais yj mais ek. No fundo, isso aqui, pessoal, no R3, como i e jk é a base canônica do R3, isso aqui é o vetor cujos componentes é x, y, z, certo? Ou seja, esse vetor, ele é chamado vetor posição do ponto P. Porque vocês podem ver, né? As componentes do vetor são exatamente as componentes do ponto, ou seja, as componentes que determinam o ponto, certo? Então, pessoal, onde I e JK a gente já sabe que são esses vetores canônicos aqui do R3, certo? O que eu estou querendo dizer isso, pessoal? O que eu estou querendo dizer aqui? Que uma vez que eu tenho um vetor, aqui o vetor V, ele é representado dessa maneira. Está aqui as componentes x, y, z. Então, você está aqui o ponto, a extremidade final do vetor. Então, ele parte da origem até a extremidade final, com direção, sentido e módulo, certo? Dado dessa maneira. Então, esse é o vetor. Esse vetor V, ele vai determinar um ponto no espaço, certo? Esse ponto no espaço, ele é chamado de... esse vetor, na verdade, ele é chamado de vetor posição desse ponto, certo? Em resumo, pessoal, a gente tem uma coisa que a gente chama assim, cada ponto no espaço, eu tenho um ponto aqui no espaço, certo? Tem um ponto no espaço. Então, você projeta aqui, né, aqui, né? Você vai ter um ponto no espaço. Aí, você pega esse vetor aqui. Então, se você tem um ponto no espaço, quando você faz essa projeção, você determina um vetor, certo? Um vetor V através desse ponto, que parte da origem até a sua extremidade. Então, cada ponto no espaço determina um vetor. E vice-versa. Se você tem o vetor,
você determina o ponto no espaço, certo? Então, existe uma correspondência bionívoca entre os vetores e os pontos do espaço, ponto do R3, né? Então, assim, cada ponto no espaço corresponde a um vetor e cada vetor corresponde a um ponto no espaço. Em resumo, o que eu estou querendo fazer aqui, pessoal, é que, às vezes, né, é o que eu estou dizendo aqui, ó, reciprocamente, cada ponto no espaço corresponde a um único vetor e vice-versa. Em vista disso, pessoal, muitas das vezes, o que eu estou querendo dizer é que esse vetor aqui, dado dessa maneira, ele é representado simplesmente pelas componentes do ponto, certo? Uma vez que vale essa caracterização aqui em cima. Então, em vez de eu escrever o vetor dessa maneira, que é a forma mais correta, eu simplesmente escrevo o vetor dizendo quem são as componentes do vetor, certo? Dizendo quem são as componentes do vetor. Então, porque eu já sei que eu posso escrever dessa maneira, multiplicar por IJK, e quando eu for fazer a multiplicação de vetores aqui, de escalar por vetores, depois soma de vetores, né, vou voltar para cá, e vice-versa, certo? Então, muitas das vezes eu posso escrever o vetor simplesmente especificando quem são as suas componentes. Isso dá mais certo, pessoal, quando a base é a base canônica daquele espaço, tá? Se você não está com a base canônica, então muitas das vezes é mais complicado fazer isso. Mas aqui vai sempre ser poder, né? Porque a gente vai estar sempre com a base canônica da R2, R3, enfim. Enfim, esta notação aqui, pessoal, ela também pode ser usada para representar funções vetoriais, certo? Então, isto é, em vez da a gente representar a função vetorial igual como a gente estava representando aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, f de t igual a f1 de ti, mais f2 de tj, mais f3 de tk, a gente representa simplesmente representando, ó, a função vetorial f de t é a função, tá aqui, cujas componentes são f1 de t, f2 de t, f3 de t. Ou seja, essa f1, f2 de t são funções escalares. Então, o que é, pessoal, uma função vetorial? É uma função que vai de uma variável. É uma função que vai do intervalo da reta em um vetor, tá? Em um vetor. Aí, qual é a característica desse vetor? A característica é que as componentes desse vetor são funções, tá? São funções escalares, são funções reais, tá? Então, elas não são definidas assim para um número fixo. Esse vetor não, ele varia, certo? Conforme tu vai variando t, tu vai tendo um novo vetor, você pode ver. E esses novos vetores, eles vão sendo determinados por essas funções aqui de t, certo? Então, eu espero que tenha dado para entender, desculpa. Espero que tenha dado para entender exatamente o que é uma função vetorial, tá? Essas funções vetoriais, pessoal, elas vão surgir pelo fato de que no nosso mundo, né, no nosso cotidiano, assim, a gente tem dois tipos de grandezas, né? A gente tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, certo? Ou seja, as grandezas escalares, como eu disse, elas são determinadas por números, né? Simplesmente conhecendo o seu módulo, tá? Ou seja, você pega um número real e leva um outro, certo? Então, por exemplo, exemplos de grandezas escalares, né? A massa, o volume, a área, o preço, né? A densidade, né? Então, são exemplos de grandezas escalares. Mas nem sempre essas grandezas vão conseguir determinar, né, definir, né, determinar exatamente todas as situações do nosso cotidiano. Existem outras grandezas que não ficam completamente definidas, simplesmente conhecendo o valor do seu módulo, né? Por exemplo, quando a gente já está falando, nesse caso, né, a gente vai precisar conhecer não mais só o módulo, né, mas também a direção, né, e o sentido, né, e o sentido que aquela força, que aquela partícula, que aquela coisa está se movendo, por exemplo, está se locomovendo. Então, nesse caso, a gente já está falando de grandezas vetoriais, né? Por exemplo, as grandezas vetoriais, elas estão relacionadas com um vetor, né? O que determina um vetor? Basicamente, quando você tem um segmento orientado, né? Ou seja, você tem
um certo segmento e você orienta, ou seja, você dá um sentido, né, para aquele vetor, para aquele segmento. Então, naquele momento, aquele segmento ele vai ter módulo, comprimento e sentido. Quer dizer, módulo, sentido e direção, certo? Módulo, sentido e direção. E aí você está determinando o vetor. Esse vetor meio que está ela meio que determina, né, uma grandeza vetorial a partir daquilo. Enfim, pessoal. Então vamos dar continuidade, tá? Então, por isso faz sentido a gente falar de grandezas vetoriais, porque existem muitas situações, né, no nosso cotidiano, né, que a gente precisa, né, que a gente meio que recai em situações em que a gente está lidando com vetores. Por exemplo, a velocidade, né, a aceleração, né. Então, esses tipos de grandeza, a força, né, esse tipo de grandeza, você tem uma força atuando naquele corpo, mas em que direção? Mas em que sentido? Certo? Qual é o módulo dessa força, né? Quão grande é aquela força? Então, esses tipos de grandeza são grandezas vetoriais e elas embasam, né, fortemente a criação, né, o estudo, né, de funções vetoriais, que vão ser funções que vão estar definidas por esses vetores, vamos supor assim. Vão estar associando a vetores isso. Bem, vamos lá alguns exemplos. Bem, o exemplo 1, pessoal, imagine vocês que a gente tem uma partícula P, tá? E essa partícula está se movendo sobre uma circunferência de raio 1, tá? Ou seja, você tem uma circunferência e essa partícula está se movendo aqui sobre essa circunferência, certo? De raio 1. E o seu movimento é expresso pela seguinte função vetorial. E aí está falando como ela está se movendo. Ó, a cada instante, aí nesse caso aqui o t, né, a variável t, claro que representa o tempo, né? Então, a cada instante de tempo, ou seja, para cada t, isso aqui diz aonde ela vai estar, essa função vetorial. Cosseno de t na direção de i mais seno de t na direção de j, tá? Neste caso, a variável t representa o tempo, né? E para cada t você vai ter um ponto, que eu estou chamando de p, nessa circunferência. Quais são os componentes desse ponto? Elas vão ser dadas por essas funções aqui, né? Por essas funções vetoriais, que é o que da forma como a gente viu acima. F1 de t, F2 de t. Então, a cada instante de tempo, o ponto vai estar em um local na circunferência, certo? Vai estar em uma posição. Vai estar em uma posição. E aí, neste caso, a posição que vai estar, a posição que ela vai estar vai ser descrita por essa função vetorial, que depende de duas funções associadas a t, ou seja, são funções cosseno de t, funções reais, que vão para cada t, o cosseno de t é um número, né? Seno de t é um número, então vai de R em R. São funções escalares. Então, esta função vetorial, ela nos dá, né, exatamente a posição da partícula em movimento, onde as nossas funções escalares são f1 de t igual ao cosseno de t e f2 de t igual ao seno de t, tá? Espero que vocês estejam associando com o que a gente dá, com a definição acima. Por exemplo, imagine, você tem aqui o círculo, tá? Eu fiz o círculo a circunferência de raio 1, certo? E aí você tem o ponto, tá? O ponto nessa circunferência. O ponto, ele vai ter essas componentes. F1 de t, F2 de t. Só que, por exemplo, você pega um ponto aqui, aí você determina o R2, né? São funções, você sabe que essa função aqui ela vai de R em R2, tá? Porque você tem o vetor que ela está associando possui duas componentes, certo? Perfeito. Aí eu quero saber qual é as componentes desse ponto. Você vai ter um x e um y. A gente sabe que aqui o eixo do x é o cosseno, né? O eixo dos y determina o seno. Então, esse x e esse y, eles são, na verdade, o quê? Eles não são... Eles vão ser números, mas esses números vão ser associados por uma função. Ou seja, vão ser determinados por essa função, certo?
Então, o x e o y vão ser associados. O x, que é o cosseno, o eixo dos cossenos, né? Então, ele vai associar a função f1 de t, que é o cosseno de t. E o y, que é o sino, ele vai associar a função f2 de t, que é o seno de t. Então, por exemplo, só um exemplo. Imagine que o t é 0, tá? Então, quanto é que dá o f1 de t? Ou seja, o f1 de 0, né? Vai dar o cosseno de 0, que é 1, certo? E o f2 de t, ou seja, o f2 de 0? O f2 de 0 é o seno de 0, que é 0. Então, no t igual a 1, para t igual a 1, a nossa função aqui, o ponto que a gente vai associar vai ser o ponto que 1 no x, 0 no y. Então, ó, 1, 0. Então, a gente vai associar esse ponto aqui. Se o t fosse π sobre 2, por exemplo, então, meio que π sobre 2 é o ângulo de 90 graus, a gente estaria aqui, né? E a gente sabe que o cosseno de π sobre 2 vai dar 0 no x, certo? E o seno de π sobre 2 é 1, então a gente estaria nesse ponto, certo? Então, você observa que quando o t vai variando, certo? Quando o t vai variando, a gente vai meio que descrevendo a circunferência aqui, a gente vai meio que movendo ela aqui, certo? Então, espero que tenha dado para entender, vocês tenham enxergado como são os exemplos de funções vetoriais e, basicamente, como a gente determina essas componentes, certo? Ou seja, são pontos que vão ser determinados por funções, igual como fez aqui, no 0, no π sobre 2, tá? Um outro exemplo, são, em economia, nós podemos estabelecer uma função vetorial chamada preço, tá? Por exemplo, consideramos 3 mercadorias. Tais que a primeira tem preço T2, a segunda tem preço T mais 2 e a terceira tem o preço dado pela soma das duas primeiras, tá? Ou seja, qual seria essa função vetorial, pessoal? Ó, a nossa função vetorial, que eu chamei de preço, né? Eu vou chamar ela de P de T, coloco o vetor aqui em cima. Bem, a primeira função vetorial, ela é T quadrado, certo? Por quê? Porque é o primeiro preço, tá? A segunda função escalar, ela é T mais 2, que determina o segundo preço. E a terceira, né, função escalar, ela é dada pela soma das duas primeiras, ou seja, T quadrado mais T mais 2. Então, tá aqui a nossa função vetorial, tá? Aí você deveria se perguntar assim, professor, você está falando que essa função vetorial aqui, que você chamou de preço, ela é uma função vetorial, mas o preço ele é uma grandeza escalar. Por exemplo, eu tenho um bem, né? O valor para cada... imagina que você tem que o quilo de açúcar vale R$2, tá? Então, para cada X que você pegue, né? Quanto seria o... Por exemplo, imagina, você vai associar a quantidade em quilos, por exemplo, que você vai levar de açúcar pelo preço dela. Então, por exemplo, se eu levo 2 kg, eu pago 4. Se eu levo 10 kg, eu pago 20, né? Então, a função preço, ela é uma função escalar, tá? A grandeza, preço, ela é uma grandeza escalar. E por que isso aqui está associando um vetor, né? Isso aqui está chamando de preço. Bem, observe que aqui eu chamei de preço, né? Mas é porque eu não estou associando, não estou definindo essa função vetorial com um único preço, tá? Eu estou pegando o preço de 3 mercadorias, eu estou meio que comparando, tá? Então, é por isso que faz sentido, certo? Por exemplo, observe que o terceiro preço depende do preço das duas primeiras, certo? Então, a cada T, a gente vai ter essa estimativa aqui para o preço das três mercadorias, certo? Então, se o T cresce, claro que o preço da terceira também vai crescer, né? Então, embora a grandeza preço seja uma grandeza escalar, eu consigo associar isso a um vetor comparando mais de um, por exemplo, assim, associando a mais de um, fazendo essa comparação aqui de 3 mercadorias, é isso que eu estou fazendo. Quando eu vou para 3 mercadorias,
Aí eu tô associando esses preços, então meio que eu determino essas funções escalares, e com essas funções escalares eu posso determinar uma função vetorial. Tá? Então tá. Bem, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui mais adiante, tá? Mais adiante, sobre esse vídeo talvez fique um pouco longo, tá? Porque infelizmente o tópico era um pouquinho extenso, mas vamos lá. Bem, de modo geral, pessoal, aí eu vou generalizar agora. Eu estava até o momento falando para vocês aqui de funções vetoriais que estão em R3, tá? Agora nós vamos falar funções vetoriais de uma variável t, mas partindo do intervalo da reta em Rn, que é o mais geral, tá? Então, por exemplo, a cada t, a gente vai associar um vetor, como eu já disse. Esses vetores e as componentes dele vão ser funções vetoriais, que não necessariamente vão estar em R2 ou R3. Isso aqui pode estar no Rn, ou seja, vão ter n componentes. O meu vetor vai ter n entradas, certo? Então, ó, a primeira componente é dada por uma função de t, a segunda função de t, a terceira função de t, a quarta função de t, a milésima função de t, enfim, o n que você quiser, tá? Então, no geral, funções vetoriais de uma variável t, elas são dessa maneira, certo? Também podemos interpretar essa função como uma regra que associa cada número real t desse intervalo a uma enupla, tá? Ou seja, uma n vai ser um vetor que vai estar no Rn, que eu estou determinando simplesmente, denotando, tá? Então, imagine que você tem o eixo real R, né? Nesse eixo você pega um intervalo I, tá? E nesse intervalo I você pega um valor t. Esse valor t vai associar pela função vetorial a um vetor f de t que vai estar no Rn, tá? Bem, aí eu aproveito para dizer aqui, ó, isso aqui é uma simbologia, tá? Porque a partir do R3 a gente não consegue mais visualizar nada. Então, o Rn, você não tem noção de como é o desenho para um cara no R10, entendeu? Então, isso aqui é simplesmente uma simbologia. Não estou dizendo que o Rn é uma circunferência, tá? Claro que não, tá? Mas com essa análise a gente pode entender, por exemplo, como é que funciona no R2, né? No R2 você tem a reta real, você pega o intervalo, né? E a cada t você vai associar um cara no R2, ou seja, então vai ser um cara que vai estar no plano aqui, tá? No plano. Então, plano XY. Então, como é que você vai fazer isso? Para cada t, você vai associar um ponto no R2. Esse ponto no R2 ele vai ter componente XY. Só que essas componentes XY elas são função de t. Ou seja, eu estou dizendo que as componentes são determinadas por uma função, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam bem, tá? Então, por exemplo, eu vou associar um ponto no R2, que eu estou chamando de f de t, né, que é o valor que a f vai assumir em t, só que as componentes desses pontos, eles não vão ser dadas assim explicitamente. Eles vão ser calculados, ou seja, as componentes vão ser funções que dependem de t, certo? Analogamente no R3, tá? Então, você vai ter a cada t, num certo intervalo, você vai associar um valor, um vetor, né? Um ponto no R3, tá? Um ponto no R3. E, novamente, essas funções, esse ponto no R3, as componentes deles vão ser funções de t, tá? Certo? Então, ó, as componentes do vetor são funções de t, certo? Perfeito, pessoal. Um exemplo bem claro. Exemplo rápido. Imagine que você tem uma função, tá? Que vai de R em R2. Então, é um exemplo de uma função vetorial. Onde, para cada t real, a tua f aplicada em t, ela associa esse vetor. Observe que a componente, a primeira componente, é o próprio t, ou seja, é uma função que a gente chama de identidade, né? E a segunda componente é dada por uma função quadrática, t ao quadrado, tá? Então, para cada t, você associa t quadrado, certo? Então, por exemplo, como a gente não tem ainda nenhuma uma ideia de como fazer esboçar um pouco esse gráfico, né? Então, vamos calcular alguns pontos para a gente ver qual é a curva que essa função está descrevendo. Então, observe que quando t é 1, como é que vai ficar? Ó?
o f de 1 vai ser, aí ó, no lugar do t tá passando 1, né? Então vem 1 para cá, 1 quadrado. Então vai dar 1, 1. Então vai associar o ponto 1, 1 no R2. Tá aqui, ó, o ponto 1, 1 no R2, tá? Quando o t é 0, então eu passo o t igual a 0 aqui, tá? Passo t igual a 0. Então vai dar 0, 0, certo? 0, o t vem para cá, né? 0 e 0 quadrado, que vai dar o ponto 0, 0. Bem aqui, certo? Quando o t é 2, então observa, vai ficar, tá passando 2 aqui, né? Vai ficar 2, 2 quadrado, que dá 4. Então, ó, 2 no x e 4 no y. Então, tá aqui o ponto que ela vai estar associando. Enfim, pessoal, você vai brincando com isso daqui e você vai perceber que a cada t real, essa função vetorial, ela está associando a um ponto que está nessa parábola. E aí, observe, pessoal, que essa função aqui, ela depende de t, não de x. O que tá sendo, porque a gente sabe que existe a função, né, a função quadrática, por exemplo, tu está no plano xy, então para cada x você associa o x quadrado. E aí o y é x quadrado, aí você determina a função. Mas observe que nesse caso aqui, eu não estou variando o x, tá? Eu não estou variando o x, eu estou variando o t, tá? E quando eu vario o t, eu associo um ponto do plano que, porventura, vai descrever exatamente essa parábola, certo? Então, o que está variando é o t. E esses pontos aqui, eles são determinados quando eu uso a regra da função para determinar as funções de x que depende de t e a função y que depende de t, certo? Perfeito. Um outro exemplo, só, agora já do intervalo que vai de 0 até mais infinito, né? Fechado em 0 mais infinito aberto, é em R3, ou seja, uma função vetorial novamente, cuja essa função ela é dada dessa maneira, ó. Cosseno de t, seno de t, t sobre 4, tá? Então você pode fazer o cálculo aí, né? Então, ó, no 0, cosseno de 0, 1, tá? Tá aqui. No seno de 0 é 0. E no t igual a 0, vai dar 0 sobre 4, que dá 0. Então, vai associar esse ponto na R3. No π sobre 2, tá? Vamos associar esse valor aqui, ó. Cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 sobre 4. Então, ó, cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, e π sobre 2 sobre 4 vai dar π sobre 8. Então, a gente vai associar esse outro ponto na R3. Na f aplicada em π, vai cosseno de π, seno de π, π sobre 4, certo? Eu estou variando o t aqui, ó. Varia o t aqui, vai variar aqui, aqui e aqui, certo? Beleza, então a gente vai ter, ó, cosseno de π é menos 1, seno de π é 0 e π sobre 4. Então, a gente tem um outro ponto. O fato é, pessoal, o que a gente está falando? Você tem aqui o eixo R, né? O eixo real, onde para cada t que a gente pega aqui, a f aplicada nesse t vai descrever um ponto que está na R3. E porventura, pessoal, você vai perceber que esses pontos, ó, o primeiro ponto que a gente pegou, 1, 0, 0, tá aqui, ó, 1 no x, tá? 1 no x, 0 no y, 0 no z. Então, tá aqui o ponto. O segundo ponto, pessoal, é que é 0, 1 e π sobre 8, ó, 0 no x, então 1 no y, tá? E π sobre 8 no z, tá? Então, bem aqui, ó, bem aqui. Então, observe que vai ser esse ponto. E aí, você vai fazendo novamente esse outro ponto aqui, menos 1, 0, π sobre 2. Menos 1 aqui atrás, 0 no y e π sobre 2 aqui no z, tá aqui o ponto. O fato, pessoal, é que quando eu for variar esse t em todo o domínio, esse daqui, ó, domínio da função, ele vai meio que vai descrever esse movimento, tá? Vai descrever esse movimento, que é o que a gente chama de hélice circular, tá? Ele vai meio que fazendo essa espiral crescendo, tá? Perfeito, pessoal. Então, pessoal, toda função vetorial de um subconjunto de R em Rn é dada dessa maneira, tá?
A gente já tô dizendo isso, tá? Aí vai ser dada dessa maneira aqui. Tudo bem? Ou seja, vão ser funções, é uma função vetorial que vai associar um vetor, onde esse vetor são funções de t, certo? Perfeito. Eu espero também, pessoal, que vocês, muitas das vezes eu posso esquecer de colocar esse vetor em cima. Então, eu espero que vocês, com essa análise aqui, vocês tenham a maturidade de entender quando estamos tratando de uma função vetorial, quando está se tratando de uma função escalar. Por exemplo, se a função está associando um vetor, ela é uma função vetorial. Se a função está associando um número, ela é uma função escalar, certo? Então, ela vai ter essa cara, aí a gente já acabou de ver acima que quando n é 2, ela vai estar simplesmente definida dessa forma. Quando n é 3, ela vai estar definida dessa forma, ou seja, 2 componentes, 3 componentes, onde essas componentes são funções dependentes de t, tá? E as funções x1, x2, x3, xn de t, tá? Nesse caso aqui, essas funções são funções escalares, tá? E elas são chamadas, nesse caso, funções componentes, ou seja, funções componentes do vetor f, tá? Um outro exemplo é a função f de r em R2, que a gente viu anteriormente, tá? Nesse exemplo, as funções componentes são x de t igual a t e y de t igual a t quadrado, certo? Analogamente, na outra função que a gente viu acima, as funções componentes vai ser x de t cosseno de t, y de t igual a seno de t, e z de t igual a t sobre 4, certo? Perfeito, pessoal. E existem uns casos, pessoal, que você tem que ficar ligado, né, quando você está trabalhando com funções vetoriais, que é a questão de determinar o domínio, né, saber qual é o domínio da função, onde ela está definida, né. Em alguns casos, pessoal, o domínio ele já vem especificado, tá? Nesse caso, o domínio da função vai ser exatamente essa especificação, né, esse domínio especificado. Por exemplo, olha essa função aqui, ó. A função f de t, né, a função vetorial f de t, cujos componentes são cosseno de t e seno de t, ela vai ser calculada para sempre que o t variar de 0 a 2π, certo? De 0 a 2π. Perfeito. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio, né, o t, né, o t que varia no domínio. Então, se o t está variando aqui, então o domínio dessa função f aqui, claramente vai ser todos os t's que variam de 0 a 2π, ou mais precisamente esse intervalo fechado, certo? Mas em alguns casos, pessoal, o domínio não vem especificado. E aí, qual seria o domínio dessa função? Bem, neste caso, pessoal, a gente pode entender o domínio como o maior, né, subconjunto possível, né, de R, em que todas as funções componentes encontram-se bem definidas. Por exemplo, você vai ter aqui uma função. Ó, o cosseno de t, a função vetorial. Cosseno de t, seno de t. A cosseno de t, ela está definida em que domínio? Aí você já tem que ter uma noção lá do cálculo. Bem, eu posso calcular o cosseno de t em toda R, em toda a reta, né? Em R, e aqui também em R, por exemplo, né? Um seno de t em R. Então, nesse caso, o maior domínio possível, né, seria como essa daqui pode ser calculada em R, esse daqui também em todo R, então o domínio da função f seria o R todo, certo? Então, por exemplo, mas de modo geral, imagine vocês que a primeira função componente daqui, bem aqui, como eu disse, né, ela tenha domínio dx1, a segunda dx2, a terceira dxn, tá? Então, imagine vocês que o domínio da função vetorial, da função escalar x1 de t é dx1. O domínio da função escalar x2 de t é dx2. E aí vai embora, né? O domínio da função xn de t é dxn. Então, o domínio da função f, que tem como componente essas funções escalares, a forma mais natural seria, como precisa satisfazer todos esses domínios, né? Então, a interseção deles, certo? Então, esse aqui é o maior subconjunto possível de R. Então, o domínio da função vetorial vai ser dado pela interseção dos domínios das funções escalares daquela função, tá? Por exemplo, se você fosse ter uma função
imagine que seria essa daqui, só que aqui você colaria ao contrário, 4 sobre t, tá? Então, você observa que aqui eu poderia calcular em todo R, aqui em todo R, só que aqui eu não poderia calcular em t igual a 0, né? Porque seria 4 dividido para 0, que não pode. Então, o domínio dessa daqui seria exatamente todos os números reais menos o zero. Como aqui é R, aqui é T, todos os números reais menos o zero, então o domínio da função f seria todos os reais menos o zero, porque no zero não estaria definida essa função. Não estando definido essa função, que é uma das funções escalares que define o vetor, a função vetorial, então a função também não estaria definida, então a gente teria que tirar o zero, tá? Então é só um exemplo aí para que a gente possa ir refletindo, tá? Bem, a questão da imagem, pessoal. Bem, a gente tem uma função, né, vetorial, f de Rn, e a imagem vão ser exatamente, pessoal, os vetores de Rn, porque a imagem da função são, para cada t, né, você vai ter um valor aqui, f aplicado em t, certo? Então, esse cara cai aqui. Como ela é a imagem desse t, né, como ela é um valor que é associado por esse t, então ele vai cair na imagem. Então, a imagem, pessoal, no fundo, ele vai ser um subconjunto, né, do Rn, certo? É um subconjunto do Rn. Então, todos os vetores que vão pertencer ao Rn, tal que o t está no domínio da função. Para cada t no domínio, eu vou associar um cara que está lá no Rn, certo? Beleza. Em geral, esse conjunto aqui, imagem, ele é uma curva, tá? Ele é uma curva. Bem, pessoal, vamos lá. O desenho do conjunto imagem é chamado trajetória ou traço de f, tá? Por exemplo, pessoal, desenhe a trajetória da função dada. Ok, vamos lá. Então, imaginamos que a nossa primeira função vetorial que a gente quer analisar a trajetória é essa daqui, tá? F de t igual a 4t mais 2, t mais 3, tá? Então, o nosso vetor é esse, certo? Então, aqui a gente tem a nossa primeira função escalar, né? Que é a nossa, por exemplo, x de t. E aqui a nossa segunda função escalar, y de t, tá? Então, a gente está pegando, esse caso aqui é um exemplo da função, né? Que vai de R em R2, tá? Perfeito, pessoal. Agora vamos analisar esse vetor aqui. Bem, pessoal, observe que eu posso usar propriedades de vetoriais, né, propriedades de vetor, para fazer a seguinte manipulação. Bem, a nossa função vetorial é dada dessa maneira. Que vocês, onde concordar comigo, que eu posso escrever ela dessa maneira. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Eu usei propriedade de vetor. Por exemplo, eu posso separar isso aqui em soma de dois vetores, né? Dessa forma, né? Porque se eu for somar isso aqui, ó, t é um escalar, certo? T é um número. Então, o t pode passar multiplicando as componentes do vetor. Então, aqui ficaria 4t, tá? Propriedade de vetor. Se eu tenho um escalar multiplicando o vetor, o escalar multiplica as componentes, tá? E depois eu somaria com esse outro vetor aqui, certo? Então, soma de vetores, soma componente a componente. Então, na primeira componente vai ficar 2 mais 4t, ou seja, eu somei a primeira daqui com a primeira daqui, e na segunda componente vai ficar 3 mais t, tá? Aí você volta para cá, certo? Então, isso aqui vale essa igualdade, certo? Vale essa igualdade. Logo, pessoal, aí vocês, como eu disse para vocês, novamente voltando lá à geometria analítica, né? O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui, pessoal, está expressando para nós uma trajetória que é uma reta, né? Que descreve uma reta. Porque a gente sabe, pessoal, que se você tem um ponto P, tá? E um vetor V, tá? Aí você tem um problema, por exemplo. Qual seria o problema? Encontrar uma reta que passa por esse ponto T e tem a direção desse vetor V. Então, essa reta ela é dada da seguinte forma. Por exemplo, essa reta R, os pontos da reta vai ser T igual a vou colocar assim, vou chamar que esse ponto aqui é A, tá? Passa pelo ponto A e tem a direção de V. Então,
esse problema seria encontrar a reta onde que passa por A e tem a direção de V. Essa reta, os pontos da reta vão ser dados da seguinte forma, os pontos P, que é A mais TV, tá? Isso aqui a gente vê lá em geometria analítica, tá? Essa daqui é a equação vetorial da reta, tá? E é exatamente o que está expresso aqui, ó. Você tem a função, né, que esse f de t está fazendo o papel desse ponto do espaço, tá? No caso do plano. Então, observe, nós temos um vetor aqui, que é um ponto, 2, 3, bem definido, tá? Mais t vezes um outro vetor, 4, 1. Então, nesse caso, pessoal, essa trajetória aqui, ela está descrevendo uma reta que passa pelo ponto que eu vou chamar de P0, que é esse daqui, tá? Ponto P0, 2, 3, e tem a direção do vetor V, que é igual a 4, 1, certo? Que é igual a 4, 1. Veja, para a gente ver aqui melhor, vamos calcular alguns pontos dessa reta, tá? Então, eu vou variar o t. Eu vou fazer t igual a menos 1, t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2. Quando eu for fazer t igual a menos 1, aí você substitui aqui, né? Quando t é 1, vai ficar 4 vezes menos 1 mais 2, que vai dar menos 2. T é menos 1, vai ficar menos 1 mais 2, que dá 2, certo? Aí você vai fazendo isso para os outros casos aqui, tá? Vai substituindo aqui. Então, no F0, vamos encontrar 2, 3. No F1, vamos encontrar o valor 6, 4. Depois você faz essas continhas aqui, tá? Quando o t é 1, aí você substitui aqui, ó. No lugar do t você coloca 1. Quando o t é 2, no lugar do t você coloca 2. Aí você vai encontrar esses pontos aqui, certo? E aí vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever. Ó, onde é que vai estar o primeiro ponto aqui? No F, no t igual a menos 1, eu vou ter esse ponto no R2. Menos 2, 2. Tá aqui, ó. Menos 2, 2. Bem aqui. No F0, no t igual a 0, eu vou ter esse ponto no R2. 2, 3. 2, 3. Bem aqui. Certo? No t igual a 1, eu vou ter esse ponto no R2. 6, 4. Bem aqui, ó. No t igual a 2, eu vou ter esse outro ponto. 10, 5. Tá aqui, ó. Quando você for traçar aqui, ó, pá, e você observa que quando o t é 0, você tem exatamente o ponto que a reta passa, que é exatamente o P0, 2, 3, certo? Então, quando o t é 0, a gente tem exatamente esse ponto aqui. Então, você observa que você tem essa trajetória, certo? Aqui, e se você fosse ver, aonde está o vetor 4, 1? Tá, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 1, bem aqui, né? Bem aqui, né? Então, você teria esse vetor aqui, ó. Certo? Que expressa para nós exatamente o seguinte, ó. Nós encontramos a reta que passa por esse ponto P0 e tem a direção desse vetor aqui, ó. Que é o nosso vetor 4, 1. Tá aqui, 4, 1. Então, observe que a direção dessa reta é a mesma direção desse vetor, ou seja, eles são paralelos. Esse vetor com a reta é paralelo, certo? Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? E se você quisesse determinar essa reta de forma bem explícita, você pode também. Ou seja, você tem aqui a tua reta, é o que a gente chama de descrever ela na sua forma simétrica, na sua forma paramétrica, né? Descreve a reta na forma reduzida. Tem várias formas que você pode ver tudo lá no curso de Geometria Analítica. Então, por exemplo, f de t é essa. Ou seja, isso aqui está associando a um ponto no R2. Então, é um ponto correspondente x, y. Então, aqui você tem que x é igual a igualdade de vetores, né? Dois vetores são iguais quando os seus componentes são iguais. Então, a primeira vai ser igual à primeira, a segunda vai ser igual à segunda, certo? Então, você tem essa igualdade. Aí, nessa igualdade, você pode isolar t. Isolando t aqui, ó, passo 2 para cá, vem x menos 2, passo 4 dividindo. Então, x menos 2 sobre 4. Isolando t aqui, passo 3 para lá, fica y menos 3. Como t é igual a isso, né? E t também é igual a esse outro valor, então esses dois caras são iguais, certo? Perfeito. Igualando eles, eu posso isolar x em função de y, y em função de z. Então, eu vou isolar x em função de y em função de x, tá?
Então, ó, só fazer umas manipulações aqui, né? Passa 4 multiplicando para cá, né? Passa multiplicando aqui. Aí distribui, paga-se menos 2, joga para lá, vem mais 2, então vai ficar menos 10. Joga o x. Eu vou jogar, na verdade, o y para cá e esse 10 para cá, né? Então vai ficar 4y igual a x mais 10, tá? 4y igual a x mais 10. Só invertir de posição aqui. E aí passa o 4 dividindo. Então você tem a equação da reta na forma como você conhece, né? Que é naquela forma, né? Y igual a ax mais b, né? Essa forma afim, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de equação reduzida da reta, tá? Perfeito, pessoal, o vídeo já está bem longo, então vamos dar só ver rapidamente aqui mais alguns exemplos. Ó, esse outro exemplo que a gente já até viu. Como a gente poderia, como eu posso dizer, parametrizar isso daqui para enxergar diretamente qual é a trajetória que essa função vetorial descreve? Bem, observe. Isso daqui, né, é uma função que vai de R em R2, né, porque observe aqui. E no R2 a gente tem as funções, os pontos são descritos dessa forma, né, x, y. Então você tem essa igualdade aqui, né, x igual a t, y igual a t quadrado, né, a componente x é t, é uma função que depende de t, e o y é uma função de t que é igual a t quadrado, tá? Então, observe, ó, se x é t, no lugar desse t aqui, eu posso colocar x, certo? Então, a gente encontra de cara qual é essa função, né? É y igual a x quadrado. Então, são manipulações, pessoal, que a gente vai precisar fazer, tá? Para enxergar de forma bem explícita qual é a curva que ela descreve, certo? Então, observe, no lugar como x é igual a t, no lugar do t eu coloquei x, então y igual a x quadrado. E a gente sabe que y igual a x quadrado é a parábola centrada na origem, tá? Isso aqui a gente traz lá do cálculo, tá? Então, ó, o gráfico da parábola centrada na origem, com cavidade voltada para cima, porque o valor que está multiplicando aqui é 1 positivo, tá? Então, para cada t, a gente vai associar um ponto que está nessa parábola, igual como a gente até viu antes aqui nesse vídeo, certo? Perfeito. Um outro exemplo aqui, tá? Observe o exemplo também que a gente até viu, né? Cosseno de t, seno de t, certo? Então, aqui, ó, novamente é uma função vetorial que vai de R em R2, né? Em R2 a gente sabe que a gente tem os pontos são dados, são nesse caso aqui, né? Possuem duas componentes, certo? E nesse caso a gente tem, né, que essas componentes são funções que dependem de t, né? X de t igual a t, cosseno de t, y de t igual a seno de t. Então a gente tem essa igualdade, né? Ó, observe, se x é cosseno de t e y é seno de t, x quadrado vai ser o cosseno ao quadrado, né? Eu levei o quadrado aqui, levo o quadrado aqui, certo? E y ao quadrado vai ser seno ao quadrado, analogamente, certo? Aí eu somo essas duas aqui, bora somar aqui, ó. Então, eu vou somar aqui, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado, vai dar soma desse lado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que a gente lá pela relação fundamental, né, a gente sabe que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, olha só o que a gente encontrou, pessoal. Que os pontos que essa curva vai descrever, vai ser os pontos que vão satisfazer essa equação, certo? Essa equação, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, essa aqui é a equação da circunferência centrada na origem de raio 1, certo? A equação da circunferência centrada na origem de raio 1. Então, para cada t que a gente pega em real, a f aplicada nesse t vai mandar num ponto que vai estar sobre essa circunferência. Eu trouxe até alguns exemplos aqui, né? No t igual a 1, quer dizer, no t igual a 0, o f aplicado em 0 vai dar exatamente esse ponto aqui, né? Que é o cosseno de 0, seno de 0. O cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, 1 no x, né? 0 no y, tá aqui. No π sobre 2, a gente já até viu, né? Vai dar nesse ponto aqui. Então, vocês podem ir fazendo essas brincadeiras, tá? Ou seja, a sua trajetória é a circunferência de centro na origem, raio 1. Analogamente, pessoal, o que aconteceria se eu simplesmente fizesse uma manipulação aqui, ó?
colocasse 2 aqui, 2 aqui, né? Então, observe, f aplicado em t, nesse caso aqui é 2 cosseno t, 2 seno t. Observe que o domínio está limitado, né? Ele varia de 0 a 2π, que é exatamente o que dá aqui uma volta completa, né? Então, novamente, eu vou fazer a mesma análise, né? X é 2 cosseno t, y é 2 seno t, o x quadrado vai ser isso, eleva ao quadrado aqui, né? Eleva ao quadrado aqui, então vai ficar 2 quadrado cosseno ao quadrado, que vai dar 4 cosseno ao quadrado. A mesma coisa para cá, né? Eleva ao quadrado no y, eleva ao quadrado aqui, né? Então, vai ficar 4 seno ao quadrado de t. Soma, né? Aqui. Soma aqui, né? Ambos os membros, né? E aí vai ficar x quadrado mais y quadrado, vai dar 4 cosseno ao quadrado de t mais 4 seno ao quadrado de t. Coloca 4 em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Só que a gente sabe que isso daqui vai ser 1, tá? Perfeito, então isso daqui vai dar 4 vezes 1. Então, olha só o que deu, pessoal. 4 a gente pode escrever como se fosse 2 quadrado, né? Então, ó, a gente encontra essa equação da circunferência, né? Então, observe, pessoal, que os pontos que vão descrever essa trajetória vão ser os pontos que vão satisfazer essa equação. Essa equação aqui para nós descreve exatamente a circunferência de centro na origem e raio 2, tá? Então, observe que a gente está usando aqui a equação do círculo, tá? A equação da circunferência. Perfeito, pessoal. E de modo geral, pessoal, igual como eu fiz aqui, né? Eu fiz primeiro, observe. Aqui, o R que está multiplicando aqui era 1, tá? Aqui o R é 2. E num caso geral, quando o R é, por exemplo, um R qualquer, tá? A análise que você ia fazer é exatamente a mesma acima que eu fiz. E essa trajetória de F seria a circunferência de centro na origem e raio R, né? Mais precisamente, a equação ia satisfazer isso daqui, certo? Bem, pessoal, o nosso vídeo vai ficar por aqui. Me desculpe, né? Esse vídeo ficou realmente um pouco longo, mas é porque eu trabalho assim, né? Eu gosto de eliminar tópico a tópico, né? Então, por exemplo, eu estaria falando de função vetorial, né? Eu estaria dando as ideias, domínio, imagem, gráfico, enfim. Então, eu teria que matar esse tópico nesse vídeo, porque ficaria difícil depois relembrar num próximo. Então, eu trabalho assim, eu meio que gravo o vídeo tópico a tópico. Então, ele ficou um pouco extenso, mas se vocês se sentirem cansativo, né, cansado, pause o vídeo, dá uma pausa, né, continua depois, e aí assim vai, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido que eu tentei expor para vocês aqui um pouco de funções vetoriais. E qualquer dúvida a gente vai tirando aí nos nossos próximos encontros no grupo, né? E pela sala do Cigan. Bem, então, sem mais delongas, bons estudos a todos.